Olá, eu sou Samira Cardoso, CEO da Layer Up, e está começando mais um Com a Faca e o Case. Como você já sabe, este podcast é feito para empresas e agências que buscam construir cases de sucesso de marketing e vendas. E disso a gente entende, afinal a Layer Up foi vencedora na categoria Melhor Case de Sucesso de Marketing e Vendas da Resultados Digitais em 2019 e diariamente nós ajudamos os nossos parceiros, nossos clientes a impulsionar suas vendas. Para a gente começar a falar do assunto onboarding, eu queria contextualizar um pouquinho. No último episódio, a gente falou sobre entender mais os desafios do cliente e construir um planejamento completo. E depois, no episódio seguinte, a gente falou de uma boa gestão de projetos. Então, tem essa passagem de bastão de planejamento para gestão de projetos, que é a hora que a gente começa a envolver todo o time na operação. Mas tem uma primeira etapa. Na hora que o projeto entra em operação, tem uma primeira etapa que a gente chama de onboarding. Aqui na Layer Up, a gente costuma brincar que essa etapa é a primeira passada de bastão depois do planejamento e também quando o cliente entende como que funcionam os processos da agência, as ferramentas vão ser todas configuradas, as automações, os fluxos, as campanhas vão começar a rodar tudo pela primeira vez, então é um momento de bastante operação e de bastante teste, e aí todo esse processo é feito pela nossa equipe de planejamento, em comunhão com a nossa equipe de sucesso do cliente, de gestão de projetos, para garantir que o onboarding seja feito da maneira ideal. E dessa vez, nesse episódio, eu estou aqui com dois profissionais da Layer que já participaram de outros episódios. Então, nossa primeira convidada é a Rafaela. Rafa, se apresenta, por favor. Olá, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez, Sami. Eu sou a Rafaela, sou gestora de projetos aqui na Layer Up e o meu trabalho é principalmente acompanhar e entregar os projetos digitais, garantir prazo, qualidade e consistência. Estou ansiosa para falar de onboarding. Muito bom. E o nosso segundo convidado, já está famoso aqui nos canais da Layer, é o Eric Porto. Eric, seja bem-vindo. Oi, Sami. Oi, Rafa. Tudo bem? Sou o Eric. Eu lidero a equipe de performance da Layer Up, então auxilio bastante nessa primeira etapa para estruturar as automações, para fazer o setup das ferramentas e acompanhar os resultados nesses primeiros meses que a gente chama de onboarding. Então, também estou muito ansioso e vai ser uma conversa muito bacana. Muito bom. Bom, para começar, vamos para a pergunta que talvez seja mais importante. O que é o processo de onboarding na visão de vocês e qual que é a importância dele para que a gente consiga ter sucesso nas estratégias? Bom, o onboarding é a fase inicial de todo o projeto, é a fase dos estágios iniciais mesmo de toda a operação entre um novo cliente e a agência. Nessa fase, normalmente são feitos os setups das ferramentas, são desenvolvidos os primeiros cronogramas, a gente estrutura as primeiras metas, cronogramas, enfim, deixa a casa prontinha para começar a operar. Então, cada um desses detalhes, bem alinhado, garante o sucesso de todo o projeto a longo prazo, não só pensando ali nos primeiros meses. Eu acho que a primeira impressão é a que fica, isso é um fato antigo, né? Então, é o momento de gerar os primeiros resultados e apresentar os primeiros valores para o cliente para garantir que seja, de fato, uma parceria de sucesso. Isso na equipe de performance fica ainda mais intenso, né, Eric? Como que é esse processo para esse time que tem que garantir essas primeiras entregas, esses primeiros resultados? Uhum. Depois de fazer um planejamento bem estruturado, que vem de um bom alinhamento da área comercial, que entendeu a solução necessária, escopou, fez ali todo esse levantamento, o início das ações é muito importante para a gente validar as hipóteses e estratégias apresentadas, né? E principalmente para fazer essa validação num curto período de tempo. Então, eu tenho ali 3 meses para validar o meu público, os meus canais, o meu formato de comunicação, o meu formato de publicação, as pautas, a minha própria jornada de compra desenhada, e tudo isso tem que estar dentro do escopo que foi definido. Então, vamos dizer que a gente tem ali os 3 primeiros meses de um plano de mídia bem flexível, para a gente conseguir entender
quais são os pontos positivos, onde que a gente pode otimizar o nosso público e os canais de atuação dentro das campanhas de mídia em específico, e, claro, toda a produção que vai sustentar o crescimento exponencial do inbound marketing a longo prazo. Então, é nesse momento que a gente vai fazer todas as estruturações de automação, vai fazer todos os primeiros setups de ferramentas, classificação de lead scoring, segmentações, coisas um pouquinho mais técnicas e operacionais que vão dar sustentação para, a longo prazo, a gente conseguir fazer análises mais assertivas, né? Sim, de maneira figurativa, a gente pode dizer, então, que o onboarding é como se fosse, se a gente estivesse falando de uma construção, é como se fosse aquela primeira etapa que a gente coloca as vigas principais para subir um prédio, né? A gente precisa da estrutura de inbound, de mídia, entender melhor as segmentações, etc. Ô, Rafa, uma dúvida que sempre surge, assim, que eu acho que é importante, você como gestora de projetos, talvez consiga esclarecer um pouco melhor. Como que a gente faz para o cliente entender esse momento, né? Ele tem que entender que tem um processo inicial, que a operação dele precisa ser estruturada. Como que a gente faz? E normalmente rola alguma dificuldade de entendimento? Rola alguma dificuldade nessa etapa? Uhum. Normalmente rola, então acho que não há motivo para se desesperar, assim, é uma coisa muito comum, porque a gente está lidando com uma empresa que tem metas e objetivos. Um caminho que pode ajudar muito no entendimento, nesse momento de onboarding, é definir bem com quem eu estou fazendo o onboarding. Então, quem é a pessoa, qual cargo ela tem na empresa, quanto tempo ela tem disponível para participar de cada etapa, e principalmente quais dores ele quer resolver com a gente, o que ele precisa da gente. Ter bem mapeado com quem a gente vai falar, como a gente tem que falar, especialmente nessa fase, é muito importante para personalizar o onboarding. Então, quais são os meios de comunicação, como eu vou explicar, ele tem maturidade digital, eu posso falar de termos mais técnicos com ele, ou eu tenho que ser um pouco mais explicativo, tenho que desenhar mesmo essa estratégia para ficar mais claro para ele. Outro ponto importante é deixar claro por que a gente está fazendo aquilo. Então, acho que quando o cliente entende o quão benéfico pode ser aquela ação para o projeto como um todo, independente se ela é uma ação super simples de um setup de uma ferramenta, ou se ela já é uma ação mais complexa, como uma primeira campanha no ar, ele entende a importância de cumprir aquilo no prazo, de deixar a gente tocar da melhor forma possível. Então, eu acho que esses são pontos e caminhos importantes. E, claro, falando de prazo, definir prazo para etapas de onboarding. Então, pedir algo e deixar a linha aberta para ele fazer quando for o melhor momento, vai ser a lista das últimas coisas da prioridade daquele cliente. Então, é muito importante definir quem faz e quando faz para que todo o processo seja mais simples e mais claro. Muito bem. Com essa visão geral do que é o processo de onboarding, eu acho que seria legal a gente começar a detalhar as partes desse processo. Acho que tem uma primeira parte que é contratação e configuração de ferramentas, que o Eric talvez possa nos ajudar um pouco. Como que é essa estrutura e quando que ela acontece, Eric? Eu terminei o planejamento, preciso configurar ferramentas. Tem uma série de ferramentas que eventualmente a gente vai usar. Quais são essas ferramentas e como que funciona esse processo? Eu acredito que existem dois tipos de cliente, né? Tem aquele cliente que já tem um início de ações no marketing digital, então, de alguma maneira, ele já vai ter algumas ferramentas e que vão ser acopladas ao escopo da agência, e aí a gente vai fazer a validação. Então, vamos, sendo mais prático, dentro do gerenciador de negócios, nas campanhas de Facebook e Instagram, existem os pixels de conversão, eles estão compartilhados com a propriedade da agência para a gente poder fazer o acompanhamento desses resultados, já tem uma forma de pagamento cadastrada, já tem as integrações com o site, com o Google Analytics, com o RD Station ou qualquer outra ferramenta de disparo de e-mail, CRM de vendas, ou seja, mesmo que já tenha as ferramentas, eu vou precisar dos acessos para que o time valide se isso tudo está dentro do que normalmente a gente avalia como necessário para fazer uma análise ou até mesmo para operacionalizar as coisas. Em outros casos, a gente tem aquele cliente que está dando os primeiros passos ou que vai iniciar suas ações em um novo canal, por exemplo. Vamos supor uma empresa que vai abrir um canal de LinkedIn
nunca se comunicou ali, então eu vou precisar criar essa conta, eu vou precisar criar a conta que gerencia os anúncios dentro da página, eu vou precisar adicionar uma forma de pagamento, e são coisas bem pontuais, mas que se você não realizar, como a Rafa muito bem colocou, em datas específicas, isso vai protelando e vai quebrar uma coisa muito importante que a gente traz do planejamento, que é o cronograma, né? O cronograma de ações, os primeiros resultados, eles têm e devem acontecer nesse início de ações dentro do marketing digital. E se eu tenho algum problema de não conseguir fazer o setup no momento ideal e isso se tornar protelatório, aí eu vou ter um grande problema de não vou iniciar minhas campanhas, eu vou começar a produzir diversos conteúdos e não vou conseguir publicá-los, às vezes até acessos ao CMS, como o Wix, WordPress, né, eu vou criando ali um monte de blog posts, o cliente está aprovando esses blog posts, mas eu ainda nem tenho acesso de publicação dos blogs. Então, acho que é aí que entra a importância do onboarding, para mostrar para o cliente o que é prioritário e para onde que a gente deve iniciar nossas ações. Muito bom. Pegando esse gancho que você trouxe do cronograma, eu acho que é interessante trazer isso, né? A gente tem ali um momento de setup paralelo ao planejamento já de todas as ferramentas que vão ser necessárias, porque senão a gente entra no modo go horse, começa a fazer e esqueci de conectar o Analytics com a ferramenta do RD, não temos aqueles dados, aí vai ter que ver isso lá na frente, depois que já deixou, enfim, um buraco de avaliação, de otimização nessa operação. E aí, pegando o gancho do cronograma que você trouxe, queria saber, Rafa, quais são as primeiras entregas que geralmente o time de gestão de projetos coloca assim como prioridade logo nas primeiras semanas de operação do cliente? Sem dúvidas, é importante começar pelas produções, pelas entregas que vão gerar os primeiros resultados, os resultados a curto prazo, justamente para que a gente não tenha um grande período só de produção sem muitos resultados aparentes. É o momento também que o cliente acabou de entrar, tem uma nova gente, um novo parceiro, ele está ansioso para entender como vão ser essas primeiras ações e os primeiros resultados dela. Mas, nesse caso, é importante definir o que é um bom resultado para o cliente. Eventualmente, é uma estratégia muito voltada a branding ou resultados. Quando a gente fala de performance, normalmente, aqui na Layer, as primeiras produções que a gente coloca são justamente essas que geram resultado a curto prazo. Então, falando de mídia, por exemplo, rede de pesquisa, que eu tenho ali alguém 24 horas buscando coisa no Google, então eu preciso ter uma primeira campanha no ar, uma landing page de fundo de funil para captar os primeiros contatos. Então a gente tenta entender qual que é o objetivo do cliente e colocar essas produções que vão gerar esses primeiros resultados já logo no começo do projeto. Sempre que eu falo de inbound, as turmas mesmo dentro da escola, né, da SPDS, quando eu tenho os alunos ali, a confusão maior quando a gente pensa no funil de vendas é sempre começar pelo topo. E aí, com essa experiência que a gente tem, o desenvolvimento dentro do onboard é sempre pelo fundo, né? Então, os primeiros resultados acontecem em operações de fundo de funil e a gente tem que pensar nessa sequência quase de baixo para cima, né, de entrega de operação. Eric, a Rafa falou de campanha, como são realizados os testes de segmentação? A gente, às vezes, como você falou, não tem histórico nenhum, e aí a gente vai começar campanhas online. Acerta de primeira, muda muito? Como que acontece isso dentro do time de performance? Bom, no planejamento, a gente sempre vai sair com o público segmentado bem alinhado com a buyer persona. Então, eu vou ter ali o desenho da buyer persona e vou tentar refletir comportamentos e interesses dessa buyer persona dentro desse público segmentado em qualquer ferramenta de mídia, por exemplo. Então, vai depender muito ali das opções que eu tenho para segmentar, seja B2B, B2C, eu vou ter algumas informações talvez mais pessoais ou profissionais para fazer essa segmentação. Normalmente, é ideal que você monte um público amplo e um público segmentado, um público um pouquinho menor, pensando já nessas estratégias de curto prazo. Então, eu vou rodar um público segmentado, que já é, de alguma maneira, mais assertivo, porque ele vai ter menos impressões, uma CTR maior. Eu vou fazer essa validação desse público segmentado
para ter o resultado de curto prazo. Mas seja qualquer um desses públicos, o amplo ou o segmentado, todos vão ser colocados à prova na primeira campanha. Então, eu vou colocar ali uma campanha no ar, eu tenho um comportamento, por exemplo, de viajantes frequentes dentro de um público segmentado, e eu percebo que eu estou atraindo pessoas que não estão muito alinhadas com o mercado de atuação. Então, talvez esse comportamento que seria mais o comportamento de compras está trazendo um outro aspecto de interesse. Então, eu vou tirar esse comportamento dentro do meu público, vou otimizá-lo e vou fazendo essas rodadas de otimização. Além disso, os primeiros processos de validação também vão ser feitos nas principais estratégias. Então, geolocalização e posicionamento dentro das campanhas, mas principalmente faixa etária, gênero, se eu tiver também nos resultados de curto prazo algo que se destaque, para eu conseguir priorizar isso e gerar os primeiros resultados. Acho que passado 3 meses, que seria esse processo de onboarding, eu já vou ter uma validação mais clara se o público que eu estruturei no planejamento já tem o resultado que eu espero, e caso não tenha, esse histórico de otimização vai me gerar um novo público. Então, eu vou ter o público otimizado, né? E aí vou começar a utilizar ele como prioritário para fazer novos testes e encontrar melhores segmentações. Então, a gente pode resumir o seguinte: onboarding, eu faço o setup, eu defino ali as prioridades de cronograma, as primeiras entregas, começo pelo fundo de funil, na maioria das vezes, que é para gerar resultados. Tenho também as produções, as grandes produções de inbound, que vão sustentar todo o funil depois desse processo de onboarding. E aí eu tenho essa experiência também com campanhas e segmentação. Mas eu acho que tem mais um ponto aqui importante, Rafa, que eu queria que você trouxesse um pouquinho, que quando a gente fala em onboarding, é um onboarding também para o nosso time, né? É o que a gente chama de squad, os profissionais que vão atender um determinado cliente, e esse grupo multidisciplinar, ele vai aprender sobre esse segmento, sobre essa empresa, as melhores práticas dessa conta, o que o cliente também gosta, o que ele aprova. Como é feita essa gestão junto com o squad, essa curva de aprendizado nesse momento de onboarding? Perfeito, Sami. Eu falei bastante sobre isso no episódio anterior e eu vou continuar defendendo. Alinhamento constante. É claro que é muito importante que lá desde o comecinho, na etapa de planejamento, o time, o squad todo já se envolva. Porque nesse momento de planejamento é também o momento de estudar o mercado do cliente, entender quem são os concorrentes, validar o histórico de ações do que o cliente já fez anteriormente. Então, é um momento, talvez seja o crucial, assim, que é o momento em que a gente vai aprender mesmo, junto com o time de planejamento, sobre o cliente que a gente vai atuar na sequência. Então, é muito importante. Mas estruturar sprints recorrentes, mesmo depois que o cliente saiu da etapa de planejamento, ajuda muito a manter todo o time engajado e alinhado com as estratégias. E, claro, ter uma equipe de gestão de projetos que acompanha, que garante que as entregas e os prazos vão estar dentro do proposto. Uma coisa que pode ajudar, fica uma dica aí, que é algo que a gente faz aqui na Layer e funciona muito bem, e isso vai além dos meses de onboarding. Mesmo quando o cliente já está há muito tempo na casa, a gente continua mantendo uma rotina que é basicamente criar um documento, então um documento no Drive mesmo, para ficar compartilhado com todo o time, que guia as produções de arte e de conteúdo. Então, tudo que é conteúdo visual ou textual tem um guia que é feito no dia a dia das produções. Então, a gente começa a produzir muita coisa com os primeiros alinhamentos do cliente, que é muito importante, ele sabe o que ele gosta, ele entende do negócio dele há muito tempo, mas eventualmente começam a surgir pequenos detalhes que a gente não alinhou lá no comecinho, porque são detalhes, são coisas que só vão acontecer mesmo, é normal, naquele momento de produção, de entrega das primeiras ações. Então, começam a surgir ajustes que, se a gente só ajustar ali na hora e depois esquecer, nunca mais lembrar daquilo, pode ser que isso aconteça de novo, e de novo, e de novo. E aí o conteúdo, alguém de conteúdo sai de férias, daí a outra pessoa vai pegar, quebra todo o período de onboarding. Então, é um documento super simples, com tudo que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, e tudo que a gente pode e não pode usar nas peças.
Então, ali é um guia mesmo para todo o time consultar. Isso ajuda demais, assim, diminui bastante a refação. Isso é compartilhado com o cliente, ele pode ir alimentando junto com a gente, ou dando alguns direcionamentos específicos. E isso ajuda demais na experiência do cliente também, porque é muito chato, né? Tipo, eu já pedi para não fazer tal coisa e estão fazendo. Quando acontece esse tipo de situação, por mais que você gere resultados, que você tenha uma entrega super qualificada, fica aquela sensação de talvez não estou sendo tão ouvido, tão bem atendido. Então, é uma solução extremamente simples, né? Um documento compartilhado em alguma nuvem, e que pode ajudar demais a melhorar toda a experiência do cliente, inclusive a relação mesmo entre empresa e agência, né? Uma coisa que eu queria emendar aqui também, Eric, você chegou a falar mais ou menos 3 meses. Esse é o tempo que dura o onboarding? Esse é o tempo para, pelo menos, testar essas primeiras campanhas e realizar os fluxos de nutrição, deixar tudo preparado? Não vai existir fórmula nunca, né? Cada mercado vai agir de uma maneira e é muito importante que seja levado em consideração esse mercado. Não vai adiantar eu fazer uma validação fora de um mercado que tem uma janela de oportunidade específica. Então, ele tem um ciclo de vendas recorrente anual e eu vou fazer uma validação fora desse ciclo. Isso não vai ser assertivo. Mas o ideal, pensando esses 3 meses, seria em validar o que foi apresentado no planejamento, porque eu também não posso montar um documento que fique ali muito tempo esperando para ser validado de que está assertivo e que está direcionando a gente para o objetivo. Então, ali 3 meses é ideal para fazer uma mudança de rota, uma reavaliação estratégica, e principalmente porque é o período de produção. Então, eu vou produzir esses primeiros materiais, esses conteúdos, vou ter as validações da curva de aprendizagem textual, visual, e isso tem que ser feito nesse prazo, pensando num alinhamento de expectativa do cliente. A Rafa colocou muito bem, ele está ansioso, é um novo parceiro, uma nova agência, ele procurou por conta de algum resultado que ele espera, então isso tem que ser atendido quanto antes. É claro, vamos supor que a gente tem um mercado extremamente difícil, um pouco técnico, mais segmentado, que a gente precisa de um tempo maior de validação, eu posso estender esse período de aprendizado um pouco mais. Mas aí é muito mais do acompanhamento da agência e ter essa percepção de que a gente ainda não está com um alinhamento ideal, estratégico, e que vai ser preciso estudar um pouquinho mais, fazer alguns testes para chegar no caminho ideal. É difícil dar uma resposta única para essa pergunta, né? Quando a gente fala de tempo, depende do tamanho do projeto, do tamanho dos objetivos, da complexidade do cliente. São tantas variáveis que realmente não. Mas é um período adequado para testar minimamente uma parte dessa operação, né? Ô, Rafa, quais são os principais problemas que um onboard ruim, ou pior, não fiz um onboarding, estou tocando o projeto aqui, como que uma agência ou uma empresa pode identificar que esse processo não está sendo bem feito? Quais são as consequências, os problemas causados? Você falou em algum momento, né, Sami, de começar a tocar ali o projeto no automático. Então, não defini meus processos, não entendi bem quem é meu cliente, quais são as características dele, não entendi o mercado, não planejei esse projeto antes de começar. Vai ser difícil para o cliente, porque vai ser difícil para ele perceber o valor do negócio, do serviço que ele contratou, ele não vai conseguir mensurar se foi bom, se foi uma boa escolha ou não. E aí, claro, isso pode começar a gerar desalinhamentos, eventuais desentendimentos também, porque a agência estava seguindo de uma forma, o cliente esperava outra coisa. E eu acho que a pior das consequências os resultados ficam comprometidos. Porque quando a gente tem cliente, time e gestão, todos olhando para o mesmo caminho, buscando o mesmo objetivo, com o mesmo planejamento bem alinhado, não tem erro. Podem ter mudanças de objetivo ou algum ajuste que a gente faz ali com o carro andando mesmo, mas não vai ter erro no projeto, está todo mundo muito bem alinhado. Se isso começou de qualquer forma, sem um onboard, só comecei a tocar
nem olhei para as ferramentas, nem sei o que está acontecendo, eu posso chegar ali na frente, 3 meses depois de campanha, e perceber que eu nem tive como avaliar os resultados, porque algum setup não foi feito, ou porque alguma coisa estava muito desalinhada. Compromete o resultado, o cliente fica insatisfeito, a agência corre o risco de perder esse cliente e de não criar um case de sucesso. Perfeito, Rafa. Eric, para fechar, a Rafa falou dos problemas sobre um onboard mal feito. Na sua experiência liderando time de performance, quais são os resultados possíveis num onboard muito bem feito, muito bem construído, com alinhamento ideal com o cliente? Bom, se eu tenho, falando da parte de mídia, uma validação do meu público segmentado de maneira mais ágil, eu vou conseguir passar para uma próxima etapa. Eu vou fazer um teste AB do criativo, do conteúdo, do formato, da abordagem, da tagline, de qualquer outra coisa, do gatilho mental. Então, eu passo ali da questão de validar o mercado, o público, se está assertivo ou não, e começo a olhar para a otimização frente às estratégias. Então, isso nos dá muita agilidade, porque eu consigo ter uma validação e posso olhar para as otimizações futuras. Validei que eu tenho um ótimo público, mas está todo mundo chegando e selecionando um outro produto que não era o produto desejado pelo cliente. Como que a gente pode mudar a argumentação, como é que a gente muda a disposição dessas imagens, desses conteúdos. Então, eu fico com mais possibilidades de otimizar isso a curto prazo, e é a otimização recorrente e a validação desses testes no dia a dia que vão trazer bons resultados. Então, seja nos cases que a gente já realizou, nos cases que estamos realizando e os que iremos realizar, a otimização de tudo que a gente faz no dia a dia é que vai construir ele a longo prazo. Quanto mais tempo eu tiver para otimizar e encontrar novas possibilidades, eu vou sair da caixinha, vou entregar uma solução sensacional, o cliente vai ficar satisfeito, e as entregas vão ser os objetivos esperados também. Com um bom setup, um bom alinhamento, se eu sei que ele se preocupa com aquele objetivo, isso fica muito mais fácil de ser compartilhado internamente e de se replicar nas soluções que a agência está apresentando. Então, se ele quer venda, que talvez é o principal pedido, mas vamos supor que um quer venda, o outro quer branding. Se um quer venda, eu vou focar na venda, e se o outro quer branding, eu vou olhar com cuidado para isso e encontrar quais são as métricas que vão me dar esse resultado. E aí não tem o que argumentar, né? Dados que trazem o retorno do objetivo que ele esperava no início de um projeto é a melhor argumentação para uma retenção, renovação, upsell, expansão, o que for. Perfeito. Rafa, você quer deixar mais alguma dica, algo que você gostaria de complementar sobre todo esse assunto de onboarding? Tem só uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, porque também foi algo que a gente implementou já há algum tempo na Layer e que talvez resolva metade dos problemas, que é, assim que o cliente sai do planejamento, a primeira reunião que ele tem é uma reunião de onboarding. Esse é o nome que a gente deu, é assim que a gente explica para o cliente, e tem tudo a ver com o assunto. Então, a gente se junta com o cliente, normalmente gestão de projetos e sucesso do cliente, justamente para fazer um alinhamento sobre os processos da Layer Up junto com o cliente. Então, nessa etapa, alguns acordos são feitos e outros são definidos ali, naquele momento, a depender do cliente, da complexidade, a gente personaliza o onboarding para que faça sentido para ele. Então, é importante nesse momento deixar claro para o cliente a curva de aprendizagem das produções, porque ele precisa entender que isso vai acontecer e que a gente precisa do apoio dele com feedbacks também assertivos para que a gente consiga ir cada vez mais otimizando. A gente já define ali canais de comunicação, conta para ele sobre o nosso cronograma, o nosso escopo, sobre como são considerados dentro da nossa alocação pedidos extras que eventualmente vão surgir, não estavam mapeados no cronograma. Então, essa é uma reunião, normalmente dura uma horinha, a gente tem ali uma apresentação já pronta que, a depender do cliente também, a gente vai fazendo personalizações, mas é um momento em que a gente conta para ele como são os nossos processos, escuta dele o que funciona, o que ele já testou e não foi muito legal,
e também algumas necessidades de cada um dos clientes, e sai dessa reunião de onboarding, aí sim, pronto para começar. Então, normalmente ela acontece logo depois do planejamento, apresentamos o planejamento, essa reunião já é marcada, para que a gente consiga realmente começar o projeto com planejamento aprovado, apresentado e definido, e com todos os processos também bem claros para o cliente. Funciona muito. Perfeito, Rafa. Muito bom. Eric, alguma dica também para complementar aqui tudo que a gente falou? Eu acho que tem um tópico também que é muito importante, que é do lado da agência, né? Se eu tenho um bom onboarding, os seus colaboradores vão se sentir mais engajados em um projeto que tem um alinhamento claro no início. Então, qual é o objetivo, quais são as demandas, o que é esperado, quem é esse cliente, e esse relacionamento que se inicia nessa fase é muito importante para que, tanto da parte dos colaboradores quanto dos clientes, haja essa conexão, que é o que vai gerar um bom resultado no final, né? Perfeito, Eric. Bom, acho que conseguimos explicar todo o processo de onboarding, o que é, para que serve, quanto tempo leva, quais são as etapas que a gente considera. No próximo episódio, a gente vai falar de ongoing. Eu espero que seja tão esclarecedor quanto essa conversa que a gente teve aqui. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Eric. Obrigada a você, Sami. Obrigada a todo mundo que está ouvindo também. E até a próxima. Valeu, eu agradeço também você que está ouvindo, que acompanhou a gente até aqui, que tem acompanhado todos os nossos episódios de Com a Faca e o Case. E lembre-se, be bold. E já deixa anotado, tá? No próximo episódio, a gente vai falar de ongoing, ou seja, a gente vai falar sobre como, depois de toda essa parte feita, tudo entregue, como que a gente dá sequência a essa operação e aí cuida ainda mais dos indicadores de performance operacional e de performance também de entregas, né? E a aplicação das estratégias de growth e hacking. Então, eu te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.